E você que trabalha na área de manutenção e vem da indústria, talvez isso que a gente tá falando pra você aqui deva parecer, poxa, isso aí é fora do comum. Por quê? Eu vim da indústria também. Eu trabalhei na siderurgia, na ArcelorMittal. Lá na siderurgia, um funcionário novo, ele usa um capacete alaranjado, durante um ano. Isso mesmo. Veja bem, Zé, durante um ano, o cara usa um capacete diferente dos outros, porque a empresa acha que durante um ano ele não tem capacidade de fazer o trabalho dele sozinho. Ele tem que sempre estar acompanhado de alguém, sempre alguém dando orientação para ele. Durante um fucking ano. E é a realidade hoje mesmo. No varejo, cara, em um ano eu virei coordenador. Saí de analista e virei coordenador. Em um ano. O cara tava aprendendo lá ainda, entendeu? Então, é isso que o Zé, a gente já conversou muito isso aqui nos bastidores. Essa visão do varejo de tudo é pra onde, tudo acelerado, tudo acontece naquele universo todo. Cara, existem pontos negativos, mas existem pontos muito positivos que você pode trazer para sua vida de indústria. Então, se a empresa contrata você, qual a expectativa? Cara, esse cara tem que ficar um ano amarrado a outra pessoa porque ele não sabe fazer nada. Imagina você, em algumas semanas, talvez um mês, já saber de muita coisa do seu departamento, a ponto das pessoas olharem para você, cara, como que esse cara sabe tanto, então, em 10% do tempo que eu imaginei que ele iria aprender, entendeu? E só você só vai conhecer isso tendo aquela comunicação proativa, você indo atrás daquela informação. Porque falar com você, muitas vezes as pessoas não vão falar. Seja por falta de tempo, seja porque aquele aconteça ainda não aconteceu, só vão falar depois quando acontecer, seja por uma série de coisas. No conteúdo programático da sua aprendizagem, isso vai ser falado com você daqui a tanto tempo ainda. Então, faça perguntas, bastante perguntas. Quando você entra numa empresa nova, as pessoas automaticamente, você tem ali uma carta branca de questionar, de fazer perguntas, porque as pessoas entendem que você está aprendendo. Então, se você chegar no setor tal, com 10 anos de empresa e perguntar algo, as pessoas vão pensar assim, pô, você deveria já saber isso. Fica difícil. Agora, quando você chega lá com 10 dias de empresa, você perguntar, as pessoas, não, é assim. Então, eles vão ter um interesse genuíno de te ensinar. Vai fazer parte delas. Então, explore isso a seu favor. Use isso a seu favor, entendeu? Então, não espere que a informação chegue até você. Ah, mas ninguém nunca me falou sobre isso. Cara, entenda como é que as coisas funcionam e vão fazendo pergunta para que aquela resposta venha até você. E não que as pessoas abram aquela informação para você de forma reativa, entendeu? Aí uma pergunta em cima disso aí que você colocou. Só para o pessoal que está nos ouvindo tangenciar um pouco essa situação. Dá um exemplo. Você entrou hoje num cargo aí na empresa, na área de analista, técnico, seja o que for, e está almejando ali a gestão. Tem alguma ordem que você determina, por exemplo, sua mente? Cara, eu vou primeiro, na primeira semana, eu vou tentar focar em aprender sobre o organograma, a estrutura da empresa, ou vou dar uma olhada sobre o lado financeiro, ou vou conhecer a equipe. Tem alguma ordem que você poderia passar para quem está ouvindo? Perfeito. Primeira coisa, do zero assim, é o processo que você faz estar inserido. Tá? O que é o processo que você está inserido? Vou dar o exemplo da manutenção. Vamos supor que faz parte do processo que você está inserido a trocar uma lâmpada. Tá? Então a lâmpada queimou, faz parte do seu processo ir lá e trocar essa lâmpada. Você vai começar a fazer perguntas. Beleza, a lâmpada queimou. Eu tenho que trocar essa lâmpada. Como que essa informação chega para mim? A primeira pergunta. Aí você vai entender. Aquela empresa tem um sistema de manutenção que os operadores abrem um chamado. Ah, perfeito. Quando os operadores abrem o chamado, quem chega esse chamado é o técnico lá na ponta ou é alguém diferente? Você fazendo pergunta. Aí você vai entender que esse chamado chega para o setor de PCM, que passa esse chamado para o supervisor, que depois passa para o técnico. O técnico hoje ele não tem acesso àquela informação. Beleza, a partir do momento que o técnico ficou sabendo que aquela informação existe, aquele problema ele existe, a lâmpada está queimada. Como que ele faz? Porque eu não tenho essa lâmpada. Como que eu adquiro essa lâmpada? Aí você vai entender que dentro daquela empresa tem um setor de almoxarifado ou tem um setor de suprimentos que compra aquilo. Aí você vai começar a fazer perguntas. Cara, para esse setor de almoxarifado liberar essa lâmpada para mim, ou para os suprimentos comprar essa lâmpada para mim, como que ele fica sabendo dessa informação? Aí você vai saber que existe um outro sistema que você tem que abrir um chamado para aquele setor informando aquilo. Aí beleza, agora que você tem o material, como que eu faço para poder ir lá e executar aquela atividade? Eu posso lá fazer da minha cabeça? Não, você vai entender que você tem que fazer isso de forma programada. Você tem que alinhar isso com as pessoas X, Y, Z. Depois eu fui lá e executei a atividade. Como que eu dou baixa naquela atividade para que aquele problema deixe de existir? Você vai entender que você tem que repassar aquela informação através de uma OS física ou uma OS digital. Você tem onde vai lá, coloca as informações, o operador ele dá baixa no sistema, automaticamente o chamado deixa de existir. Então, com um problema, uma lâmpada queimada, fazendo várias perguntas, você já entende o processo do início ao fim.
E esse processo serve para tudo, de uma lata queimada, de um problema no motor, de um problema de um telhado, de um problema de um piso, de um problema de uma máquina grande, todo sempre vai ser sempre o mesmo processo. A partir do momento que você entende todo o processo, você começa a criticar. Pô, por que que a informação chega diretamente pro PCM, depois pro supervisor, depois pro técnico? Por que isso já não chega pro técnico diretamente? Diretamente. Existe uma forma disso acontecer para que não dê esse delay dessas informações, não sobrecarregue o setor de PCM, o setor de supervisor, aí você começa a criticar o processo. Mas você só começa a criticar o processo entendendo ele de cabo Depois que a ele rabo, entende. entendeu?